A hora da graça. A hora da graça. Com o pastor Felipe Costa. Uma das coisas que eu tenho aprendido da parte de Deus é que nós somos chamados para dar fruto. Veja que a figueira ela tinha aparência de que tinha fruto. Jesus avista ela ao longe, ele vai procurar alguma coisa porque ela tinha folhas, ou seja, ela não estava seca, ela tinha vida, ela tinha folhas, mas quando ele chega, ele não encontra fruto nenhum. Ou seja, aquela figueira só tinha uma aparência de que tinha fruto, mas na essência ela não tinha nada. E quantas das vezes também isso acontece em nosso meio, querido? E uma das coisas que o Senhor ele tem me ensinado é que nós não podemos viver só de aparência. Nós não podemos viver só de aparência. Eu e você fomos chamados para dar fruto, mas não adianta eu e você ter só aparência. Hoje muitos crentes têm aparência. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha aparência de uma igreja viva, mas ela foi repreendida pelo Senhor Jesus Cristo ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Jesus disse para a igreja de Sardes: olha, vocês têm aparência de que está vivo, mas estão mortos. E da mesma forma, querido, é o que tem acontecido muitas das vezes em nosso meio. Pessoas que você olha têm aparência de crente, pessoas que você olha têm aparência daquele que produz fruto, mas quando você vai para procurar algum fruto, você encontra um fruto podre, ou você não encontra fruto nenhum. Então nós não podemos viver só de aparência. Quantos crentes, irmãos, vivendo de aparência? Quantos pastores vivendo de aparência? Vou falar da minha classe. Quantos pastores que vivem só de aparência? Mas quando você vai examinar a vida dele, é fruto podre, é fruto que não se aproveita para nada. Quantos crentes que só tem aparência, você olha, ele parece ter uma aparência piedosa, você olha, ela parece ter uma aparência piedosa, mas quando você vai investigar, quando você vai procurar conhecer a fundo a vida da pessoa, você se decepciona, até mesmo sai decepcionado, porque você não encontra fruto nenhum, pelo contrário, você encontra mau testemunho, você encontra coisas que, em vez de atrair a pessoa para perto de Deus, muitas das vezes repelem para longe do Senhor. É Deus, verdade. Então nós não podemos viver só de aparência. Eu como pastor, eu não posso viver só de aparência. É muito bonito eu estar aqui de gravatinha, é muito bonito eu estar na igreja de terno e gravata e ter uma aparência de um pastor piedoso, de um pastor fiel, mas e na minha intimidade? E na minha intimidade, será que realmente eu sou fiel? E aqui na minha casa com a minha esposa, eu sempre costumo dizer isso: quer conhecer um homem de Deus, quer conhecer verdadeiramente uma mulher de Deus, quer conhecer um homem de Deus, conversa com a mulher dele. Pergunta como que ele é dentro de casa. Ele é dentro de casa aquilo que ele é na igreja, ou será que ele vive uma aparência? Lá na igreja glorifica, lá na igreja pula, lá na igreja rodopia, mas e dentro de casa? Será que tem verdadeiramente fruto? Será que em essência tem fruto? Pergunta para o marido: olha, como que é a tua esposa dentro de casa? Ela é a mesma que ela é lá na igreja? Porque lá na igreja ela fala em língua estranha, ela rodopia, se deixar até planta bananeira. Mas e dentro de casa? Qual que é o testemunho dela? Tem testemunho? Então, querido, o verdadeiro homem de Deus, a mulher de Deus, ele é conhecido, não é lá na igreja, lá ser luz. Na igreja é muito fácil. Ser sal dentro do saleiro é muito fácil. Mas nós temos que ser luz do mundo. É lá no meio das trevas que eu e você, nós temos que brilhar. O sal, ele só surte efeito quando ele é adicionado em meio a outro elemento. É lá em meio a outro elemento que eu e você nós temos que salgar. O sal na antiguidade ele servia para combater a corrupção, para não deixar a carne se estragar. Hoje eu e você nós somos chamados para ser luz do mundo e para ser sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, ele perdeu a sua eficácia. Muitos cristãos vivendo só de aparência, muitos crentes vivendo só de aparência. Lá na igreja você vê, olha, parece que é um crente. Olha, você olha, parece que é uma pessoa irrepreensível. Olha, fulano de tal é uma bênção, né?
Usa essa palavra que muitos usam. Olha, o irmão fulano de tal é uma benção, ó, o pastor cicrano é uma benção, mas vai conhecer na intimidade, vai procurar fruto na intimidade, porque só é aparência. Tem aparência do que é vivo, mas está morto. A igreja de Sardes estava nessa situação. Tinha aparência de que era uma igreja viva, mas era uma igreja morta, só tinha aparência. Então nós não podemos viver só de aparência. Entenda uma coisa, que o que testifica na minha vida se eu sou um homem de Deus, se eu sou uma mulher de Deus, não é por eu andar de terno e gravata, não é por eu andar com uma Bíblia debaixo do braço, não, isso é muito fácil, querido. Tem muitos escondendo atrás da Bíblia, mas o que me faz ser um homem de Deus é o fruto que eu produzo. Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. É pelo fruto que eu produzo que eu sou conhecido, se realmente eu sou homem de Deus ou se eu sou mulher de Deus. É pelo fruto, não é pela aparência. Não adianta nada a mulher andar com uma saia lá no pé, arrastando no chão, mas ter a língua maior do que a saia. Ter um cabelo que vai lá na cintura, mas muitas das vezes a língua é maior do que o cabelo. O que adianta? Querido, nós não podemos viver só de aparência. Tem muitas pessoas escondidas na aparência. Não estou dizendo que você tem que andar que nem um malacafento, não me entenda errado. Cristão tem que saber como vestir, sim. Não me interprete errado. Mas eu estou dizendo, aleluia, que a aparência, querido, ela não significa nada. Jesus, aleluia, ele olhava para o homem, mas ele não julgava segundo a aparência. Sabe por quê? Porque ele conhecia, ele sondava aquilo que estava no coração. Jesus. Muitos hoje olham a aparência. Eu já quebrei muito a minha cara por ser guiado pela aparência. Você olha para a pessoa, olha, bicho, olha essa pessoa. Porque, irmãos, nós estamos vivendo em dias que a pessoa, você está conversando com ela, ela está chorando. Você está conversando com ela, ela está com aquela cara de... E se você for ser guiado pela aparência, se você não buscar o discernimento de Deus, lá na frente, ó, você quebra a cara. Por quê? Se guiou pela aparência. Mas é necessário ver o fruto. É necessário sondar o fruto. Jesus, aleluia, ele está vindo para a nossa vida, querido, e ele não está se importando com a aparência, porque se Jesus ele fosse escolher pela aparência, eu estava perdido. Sempre brinco com os irmãos acerca disso. Se Jesus escolhesse pela aparência, eu estava perdido. Não, mas Jesus ele olha o coração. Então ele viu ao longe, tinha folha, tinha aparência de que tinha algum fruto, mas quando ele foi procurar, não tinha fruto nenhum. Então saiba de uma coisa, Jesus está dando tempo. Jesus está dando tempo. Como eu disse, eu já quebrei muita cara por ir pela aparência da pessoa. Olha, se olha a pessoa dentro da igreja, olha, é o maior santo. Tinha que fazer um pedestal e colocar ele lá em cima, lá, ó, porque é um santo, é uma santa. Como dói a decepção. E dói mesmo, você se decepciona. Eu tive muita decepção, querido, com pastores, com pessoas que eu achava que era homem de Deus, mas quando eu fui, aleluia, por trás dos bastidores, quando eu fui conhecer realmente a essência, como que me machucou, e se não fosse a mão de Deus me segurando, eu estaria perdido. Então eu e você, nós somos conhecidos como crente, não é pela nossa aparência, mas é pelos frutos. É pelos frutos.